Parashá Shoftim, Juízes. É a 40ª porção da semanal, ano 5.784, do ano comum de 2024. Essa Parashá vai de Devarim 16, 18 a 21, 9, a Haftará Isaías 51, 12 a 52, 12. E a porção do Berit Hadashá é João 11, 57. Amém? Vocês leram? Amém. A fé vem do ouvir a palavra de Deus. Palavra que é poderosa. Hoje Israel se encontra em uma guerra que no momento nos parece que não tem fim. Uma guerra que já morreram muitos. E essa guerra foi provocada por um ataque do grupo terrorista chamado Hamas, que traduzido é violência. E neste ataque foi em 7 de outubro de 2023, morreram mais ou menos 1.400 pessoas e cerca de mais ou menos 200 pessoas foram levadas cativas pelos terroristas para dentro da faixa de Gaza. E muitos dos sequestrados já foram encontrados mortos. E muitas famílias em Israel estão inconsoladas. Perderam seus parentes, seus entes queridos, às vezes pais, filhos, em idade tenra, nova, começando a vida, foram tragados por essa guerra, por esses homens que não temem a Deus, estupraram, mataram e fugiram. E obviamente essas famílias estão inconsoláveis. E é por essa razão que quero hoje trazer uma declaração de Yud Reva Verre nesta Parashá, lá na Haftará, Isaías 51, 12, que diz assim: Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para teres medo de um homem que é mortal, ou do filho do homem que se tornará como um feno? Ninguém pode consolar Israel, ninguém pode consolar aquelas famílias, ninguém pode substituir aquelas pessoas que foram mortas ou que ainda estão sequestradas. Mas Deus fala pelo profeta Isaías: eu sou aquele que vos consola. Só Ele pode. Nenhum homem terá capacidade de consolar essas famílias. Só Yud Reva Verre tem poder para consolar Sião. E isso, inclusive, nos é dito lá no Berit Hadashá, em 2 Coríntios 1:3. Bendito seja o Elohim e Pai de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, o Pai das misericórdias, o Elohim de toda consolação. Só Ele pode consolar Israel. E o Senhor volta a afirmar que só Ele consolará Sião, lá em Isaías 51:3, porque o Senhor consolará Sião, consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ação de graça e voz de cântico. Só
Deus para fazer esse milagre. Isso é um milagre porque aquelas famílias, elas estão inconsoladas. E muitas das vezes buscando consolo em homens, mas Deus está dizendo que só Ele é o consolador de Sião. Mas Israel está clamando por socorro e socorro de homem. E busca consolação no governo de Israel, que são homens, e que talvez estejam fazendo um esforço para trazer um consolo para aquelas famílias, mas não vão conseguir, porque olha o que a palavra diz a respeito de nós homens, em Isaías 40, de 6 a 8. Olha o que fala. Uma voz diz, clama, respondi eu, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e murcha a flor, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e murcha a flor, mas a palavra do nosso Elohim subsiste eternamente. A palavra está dizendo para você clamar, mas o ouvinte diz, clamar o quê? Visto que eu não acharei consolo entre os homens, porque os homens são como a erva do campo, nada podem fazer. A Bíblia diz que um homem, o mais robusto deles, ainda assim é vaidade. Quando nós perdemos um ente querido, ninguém pode consolar, ninguém. Um homem não substitui, não toma o lugar, ninguém pode consolar, somente Deus, somente o guarda de Israel. Agora, por que Israel está buscando consolo no governo de homens em Israel? Sabe por quê? Porque esqueceram-se de seu Elohim. Quer ver? Isaías 51, 13. E te esqueces do Senhor, o teu Criador, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente o dia todo por causa do furor do opressor, quando se prepara para destruir. Mas ele pergunta, onde está o furor do opressor? Quando o Senhor pergunta a Israel onde está o furor do opressor, é porque desde que o homem foi posto por ele sobre a terra, ele já estabeleceu também que o triunfo do opressor ímpio será breve. Veja em Jó 20, de 4 a 11. Não sabe tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o triunfo dos iníquos é breve e a alegria do ímpio apenas de um momento? Ainda que a sua exaltação suba até o céu e a sua cabeça chega até as nuvens, contudo, como seu próprio esterco, perecerá para sempre. E os que o viam perguntarão, onde está? E se par-se-á como um sonho, e não será achado. Será afugentado com uma visão da noite. Os olhos que o viam não o verão mais, nem o seu lugar o contemplará mais. Os seus filhos procurarão o favor dos pobres, e as suas mãos restituirão os seus lucros ilícitos. Os seus ossos estão cheios do vigor da sua juventude, mas esse deitará com ele no pó. Essa é a descrição do juízo de Deus já pré-estabelecido para aquele que não tem temor a ele, para aquele que é ímpio, para aquele que se ira contra o seu próximo.
E Yud-Heh-Vav-Heh promete, se Israel confiar nele, uma coisa. Olha, em Isaías 51:14, o exilado cativo depressa será solto e não morrerá para ir à sepultura, nem lhe faltará pão se confiar no Senhor. Se lembrar dele. Por isso a palavra de Deus diz: lembra-te de mim em todos os seus caminhos. Então ele se lembrará de ti e ele libertará os cativos, porque ele tem poder, basta uma palavra dele e os cativos voltam até Israel. E isso refere-se a judeus que estão longe da terra da promessa e vivendo em cativeiro das nações ao redor do mundo. O Senhor promete que essas pessoas serão libertadas rapidamente e não morrerão na prisão, e que não lhes faltará pão. No contexto da promessa de Yud-Heh-Vav-Heh, isso significa a libertação e a restauração que ele prometeu ao seu povo, mesmo estando longe de sua terra e em condições difíceis. E Yud-Heh-Vav-Heh assegura que ele os libertará e proverá suas necessidades. É uma promessa do Criador. E Yud-Heh-Vav-Heh continua a trazer a lembrança de Israel, quem é ele? Porque Israel esqueceu. Veja em Isaías 51:15, pois eu sou Yud-Heh-Vav-Heh, teu Elohim, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. Yud-Heh-Vav-Heh dos exércitos é o meu nome. Aqui o Senhor quer que Israel volte a se lembrar dele, volte a entender que ele é soberano, mostrando que ele tem controle sobre as forças naturais, como o mar e suas ondas, os ventos, as tempestades, os terremotos, vulcões e etc. E Yud-Heh-Vav-Heh, agitando o mar, também simboliza seu poder de criar e controlar o caos, trazendo ordem e segurança ao seu povo amado. Quando ele diz que é Senhor dos exércitos, ele quer dizer que ele é Senhor dos anjos, Senhor das estrelas do céu, Senhor dos governantes da terra, Senhor de todo homem, dono do ouro, dono da prata e de tudo que existe, visível e invisível. Pois tudo ele criou por meio de seu Filho, como está escrito em João 1:2-3. Ele estava no princípio com Yud-Heh-Vav-Heh. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada o que foi feito se fez. Ele é também conhecido como o El Shaddai. E eu, na realidade, estou falando desse título dele de propósito, para você entender. O termo hebraico El Shaddai é um dos títulos do nosso Deus e frequentemente é traduzido como Todo-Poderoso ou Todo-Onipotente. Porém, a origem do termo Shaddai é discutível. Uns sugerem que vem da raiz hebraica Shaddad, que significa dominar ou destruir, indicando que nosso Pai Celestial é poderoso e capaz de dominar e destruir, que é uma verdade, porque ele destrói quem quer e ele edifica quem quer. Outros sugerem que Shaddai relaciona-se à palavra hebraica Shad, que significa seio, revelando que nosso Pai Celestial é uma fonte de nutrição e cuidado, assim como uma mãe cuida de seus filhos, que é igualmente uma verdade. E Yud-Heh-Vav-Heh, de repente, gente, começa a falar com alguém. Presta atenção. Isaías 51:16. Olha que ele de repente está falando de Israel, começa a falar com alguém. E pus as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus e para fundar a terra, para dizer a Sião, tu és meu povo. Olha que coisa,
este com quem Yud-He-Vav-He está falando aqui é, na realidade, o mesmo que foi anunciado pela boca de Moisés, lá em Devarim 18, versículo 15. Yud-He-Vav-He, teu Elohim, te suscitará do meio de ti, dentre teus irmãos, um profeta semelhante a mim, a ele ouvirás. Essa palavra, a ele ouvirás, é um sinal que Deus deixou. E você vai ver, olha que coisa interessante. Vamos lá em Lucas de 9 a 28, 35. Cerca de 8 dias depois de ser proferidas essas palavras, tomou Yeshua consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte para orar. E quando ele orava, mudou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa tornou-se branca e resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falavam da sua partida que estava para cumprir-se em Jerusalém. Ora, Pedro e os que estavam com ele se haviam deixado vencer pelo sono. Despertando, porém, viram a sua glória e os 2 varões que estavam com ele. E quando estes se apartavam dele, disse Pedro a Yeshua: Mestre, bom é estarmos nós aqui. Façamos, pois, 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Enquanto ele ainda falava, veio uma nuvem que os cobriu, e se atemorizaram ao entrarem na nuvem. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, o meu eleito. A ele, a mesma coisa que ele falou pela boca de Moisés. É um sinal para que eles entendessem quem é o profeta que ele havia de levantar em Israel. Tremendo. Inclusive, Filipe confirma isso em João 1,45. Filipe achou a Natanael e disse-lhe: Acabamos de achar aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, e um dos profetas é Isaías, que lemos, Yeshua de Nazaré, filho de José. Agora presta atenção na missão deste que agora já sabemos quem é, Yeshua, o filho de Elohim. Olha o que Deus fala: E pus as minhas palavras na sua boca, e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus e para fundar a terra. A missão de Yeshua também é plantar os céus e fundar a terra. Você já prestou atenção nisso? Pois é. Agora, como plantar céu e fundar a terra? Se fundar a terra já existe. E plantar o céu está aí. Nós sabemos na ponta da língua que Yeshua veio morrer por causa de nossos pecados e ser ressurreto pelo Pai para a nossa justificação. Ou seja, ele veio para salvar todo aquele que crê. E isso é certo, é verdade. Mas não é só isso. Não é só isso. Ele tem mais coisa que ele veio para se cumprir. Porém, ninguém sabe que Yeshua também veio e morreu para que Yud-He-Vav-He cumpra a promessa escrita lá em Isaías 66, 22. Pois como os novos céus e a nova terra que hei de fazer durarão diante de mim, diz o Senhor, assim durará a vossa posteridade e o vosso nome. Então Yeshua não veio somente salvar-nos, mas ele veio também morrer e ser ressurreto para que Deus cumpra essa promessa feita a Israel de criar novos céus e novas terras. Se Yeshua não morresse, Deus não criaria novos céus e nova terra. Então, essa também é uma missão de Yeshua HaMashiach quando ele veio até a terra, que é plantar os céus e fundar a terra. E isso
é a criação de uma nova ordem ou um novo céu. No contexto da promessa, isso se refere à restauração e renovação que Yud-Heh-Vav-Heh promete ao seu povo fazer. É uma imagem de esperança e transformação, onde Yud-Heh-Vav-Heh está estabelecendo um novo céu e uma nova terra, para colocar o homem restaurado, ou seja, a nova criatura criada em justiça por meio de Yeshua. Então Yeshua veio nos gerar a nova criatura, mas veio também para plantar o céu e fundar uma nova terra, para que nós, gerado por ele, como filhos de Deus, venhamos a habitar. Então a missão dele não é só a nossa salvação, mas é também proporcionar a possibilidade para que Deus criasse um novo céu e uma nova terra. Inclusive, no Brit Hadashah é lembrada a nós essa promessa, explicando que os céus e a terra atuais serão queimados. Veja em 2 Pedro 3, de 10 a 13. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Ora, uma vez que todas essas coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Yud-Heh-Vav-Heh, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardentes se fundirão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Por isso, muitas das vezes, nós precisamos ler com mais atenção, porque a obra de Yeshua é muito extensa. Ele veio para que todas as promessas de Deus se cumpram, inclusive um novo céu, uma nova terra, cujo qual não se falam muito, porque as pessoas julgam que nós vamos para o céu e vamos morar no céu. E isso não é verdade. Parece bonito, mas não é verdade. Nós não vamos morar no céu. Deus vai criar um novo céu e uma nova terra, e nós habitaremos nela, porque nela habitará a justiça. Por isso eu quero terminar relembrando uma verdade absoluta, que está lá em João 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Então, na realidade, a salvação é por meio, a criação foi por meio dele, a salvação é por meio dele, e um novo céus e uma nova terra também é por meio dele, para a glória do Deus Altíssimo. Shabbat Shalom. Glória a Deus. Deus é